Vamos hoje aqui continuar. Nossa aula passada nós finalizamos o Simples Nacional e hoje a gente vai estar abordando agora uma outra modalidade de tributação, que é essa bonitinha aqui do lucro presumido. Mole, 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 o segredo está nessa palavra de presumido, que vem de presunção, ou seja, você vai presumir alguma coisa. Deixa eu confirmar com vocês, no nosso calendário, a partir da próxima semana já seria a nossa P1, não é isso? Pelo calendário acadêmico? Isso. Lá no portal. Exato. Então isso quer Vai ser dizer... mesmo. Beleza. Então vamos lá. Avançando, senhoras e senhores, como eu disse, o lucro presumido ele faz parte do rol, né, das modalidades tributárias que hoje nós temos autorizadas a funcionar. Então, nós já verificamos o Simples Nacional, tá? Antes do Simples Nacional, nós já tínhamos visto, né, o MEI. Ah, professor, mas o MEI não é modalidade de tributação. Mas o MEI, ele é tributado pelo CIMEI, né? Que nada mais é do que, digamos, um pedacinho do Simples Nacional. Então, nós já vimos o MEI, que é tributado pelo CIMEI, né, pelo sistema, e vimos também o Simples Nacional. Agora, nós iremos estudar uma terceira modalidade de tributação, que é a que nós chamamos de lucro presumido. E como a gente acabou de pontuar, nos remete à presunção de alguma coisa. Então, vamos verificar, né, de uma forma melhor o que é esta presunção, como é que ela funciona. Bom, em primeiro lugar, como a gente já vem dizendo, ela é uma presunção sobre o lucro. Ou seja, o que esse regime vai dizer é mais ou menos assim, olha só, eu tenho uma empresa que vende bicicletas e essa empresa faturou R$100. O que esse regime de lucro presumido vai dizer? Ele vai dizer que desses R$100, né, X% desses R$100 é o lucro. Entende? Ou seja, ela não quer saber se realmente X é o lucro da empresa. Ela já está afirmando por aquela atividade, que aquela atividade, o lucro é de X%. Por isso que o nome é lucro presumido. Você está presumindo que um determinado percentual daquele seu faturamento já é o seu lucro. E aí, em cima desse lucro, que você vai calcular os seus impostos, tá? E aí, quem são as pessoas jurídicas autorizadas a utilizar desta modalidade? Qualquer pessoa jurídica que não seja enquadrada na obrigatoriedade do lucro real. Por quê, professor? Ora, porque se ela for obrigada a tributar pelo lucro real, ela obviamente não vai poder escolher o do lucro presumido, já que ela é obrigada ao lucro real. Então, se ela não é obrigada a tributar pelo lucro real e também não ultrapassou, tá, o valor de 78 milhões ao ano, então ela poderá tributar por esta modalidade. Então, as duas premissas básicas. Quem pode tributar, né? Qual empresa pode fazer uso da tributação pela modalidade do lucro presumido? Todas aquelas que não estejam obrigadas ao lucro real e que também não ultrapasse o valor de 78 milhões ao ano. Ou seja, a esmagadora maioria das empresas que existem no país, elas podem tributar pelo lucro presumido, tá? E aí, o que acontece, pessoal? As empresas que faturam mais de 78, as empresas que, né, de determinadas atividades, que em sua esmagadora maioria são aquelas que trabalham com questões financeiras, são aquelas que trabalham com recursos. Por quê? Porque essas empresas que trabalham com questões financeiras, com recursos, assim como essas empresas que faturam acima de 78 milhões, o que acontece com elas? Elas movimentam muito dinheiro, né? Acima de 78 milhões é muita grana. Tudo bem que 78 milhões já é muita grana, mas acima disso, aí é que é um absurdo de muito dinheiro. E quem trabalha emprestando dinheiro também tem que ter um controle maior. Então, o lucro real é a modalidade de tributação que tem o maior rigor, o maior controle. Então, isso faz com que
as empresas que trabalhem com dinheiro, trabalhem com finanças, ou que tenham um faturamento superior a 78 milhões, elas obrigatoriamente têm que estar no lucro real, tá? E aí, deixa eu limpar essa tela. E aí nós temos pessoas jurídicas. Nós temos pessoas jurídicas que não estão autorizadas. Então, em regra, a gente vai encontrar o quê? Atividades sempre ligadas a essa parte financeira. Então, perceba o quê? Olha só, pessoa jurídica de atividade de bancos comerciais, bancos de investimentos, bancos de desenvolvimento. Então, percebam que quase sempre, quando tiver, na verdade, sempre quando tiver esse tipo de vínculo, né, com financeiras, bancos, né, caixas. Por quê, pessoal? Porque imagina, o sábio pega aí os milhões dele, né? O sábio foi lá, pegou lá 1 milhão e jogou dentro de um banco. Poxa, o sábio, para ele se sentir seguro, ele vai precisar de quê? Ele vai precisar de que essa instituição ela tenha uma contabilidade segura, a mais confiável possível, que tenha o maior nível de rigor, né? Para que possa aumentar o nível de confiabilidade. Por quê? Porque é o dinheiro do cara. Você não quer perder o seu dinheiro, você quer que tenha um maior rigor. Então, quando se trata, né, de empresas cujas atividades sejam movimentações de recursos, elas sempre vão estar obrigadas ao lucro real, nunca vão poder ser optantes do Simples Nacional, e aí é óbvio. Por que que quando a gente for olhar o Simples Nacional, os bancos não poderiam aderir ao Simples Nacional? Elas não podem aderir nem ao Simples Nacional e nem ao lucro presumido. Por quê? Porque elas são obrigadas a tributar pelo lucro real. Então é óbvio. Se tu está obrigado a alguma coisa, as outras já não são mais opções, porque você já tem uma obrigatoriedade. Então, ó, pessoas jurídicas que tiverem lucros, rendimentos ou ganhos de capital oriundos do exterior. Pessoas jurídicas, deixa eu limpar isso aqui. Pessoas jurídicas, né, que autorizadas pela legislação tributária queiram usufruir de benefícios fiscais. Aí aqui o que acontece, né? O Simples Nacional, o lucro presumido. Bom, essas modalidades, tanto simples como o próprio lucro presumido, ela já goza de quê? Ela já goza de considerar alguns benefícios, tá? Ela já goza de alguns benefícios. Ou seja, o fato dela já estar tributando pelo simples ou pelo lucro presumido, tá? O fato dela já estar tributando por uma dessas duas modalidades já é um benefício. Por quê? Porque ela tem uma contabilidade simplificada, ela tem uma fiscalização simplificada, é muito menor, o rigor, o controle é muito menor. Então, percebam que o fato de você já estar por uma dessas duas opções já é um benefício. E por isso que para que você possa usufruir dos benefícios plenos, a maioria deles, você só consegue fazer se você estiver pelo lucro real. A maioria deles. Professor, tem alguns benefícios que a gente consegue usufruir nos outros? Tem. Só que quem consegue apropriar-se das maiores quantidades de crédito, que consegue, né, se apropriar dos maiores benefícios, são aqueles que vão estar tributando pelo lucro real. Exatamente pelo quê? Exatamente pelo fato de se considerar que quem já é tributado pelo simples ou pelo lucro presumido, isso por si só já é um benefício visto as facilidades, né, que são concedidas, né, um menor rigor, um menor controle em cima das operações. Ainda, pessoas jurídicas que no decorrer do ano calendário tenham efetuado o recolhido mensal com base em estimativa. Isso aqui, como a gente vai ver, tá? Ele está muito... A gente até consegue ver ele melhor na questão do nosso lucro arbitrado. Ou seja, você vai estimar um valor. Você não paga o valor do imposto. Por quê? Porque você não consegue ter ali a exatidão, né, com precisão, qual que é o valor do imposto. Então, ao invés de você pagar um imposto certinho, você vai estimar. Então, você vai supor qual que seria o valor. E lá na frente, depois de passado um período, a gente vai ver isso aqui melhor, tá? Mas lá na frente, você vai o quê? Você vai calcular o valor correto e vai comparar com a sua estimativa. Se você tiver pago a menor, e normalmente você pagou a menor, você vai pagar um complemento. Professor, paguei a mais. Aí você pede restituição. Mas
dificilmente alguém vai pagar mais. Porque se você está estimando, você vai estimar um valor menor. Não tem por que você estimar um valor do tamanho do mundo. Mas a gente vai ver isso mais à frente. Avançando, pessoas jurídicas, né, que explorem as atividades de prestação cumulativa contínua de serviço de assessoria creditícia, de novo, mexendo com questões de crédito, mercadológica, gestão de crédito. Então, ó, contas a pagar, receber, factoring, né, que é compras de ativos. Então, percebam, sempre que tiver algum relacionamento com essa parte financeira, essas atividades vão estar sempre obrigadas ao lucro real. E ainda, pessoas jurídicas que resultantes de evento de incorporação ou fusão obrigadas ao lucro real, ainda que qualquer incorporado ou fusionada fizesse jus ao referido regime antes da ocorrência do evento. Ou seja, quem estiver, tá? Quem estiver surgindo a partir de uma incorporação ou uma fusão, você vai estar obrigada ao lucro real. Porque o que acontece? Acontece que numa movimentação como essa, ou você está comprando uma empresa, né, literalmente está incorporando ela ao seu patrimônio, ou você está somando duas empresas e nascendo uma nova. Você precisa de muita transparência nesses procedimentos. Então, também estão obrigadas, né, ao nosso lucro real. E aí, como é que funciona esse negócio de opção? Bom, a opção de todo o regime tributário, ela sempre vai ser no início do ano, né, nossa primeira tributação, ou no caso de empresas que estejam, né, sejam empresas nascentes, no período em que estiver abrindo a empresa. Professor, que é a empresa nascente, é a empresa que está sendo aberta. Nós estamos no mês de setembro, iniciando outubro. Se tu abrir uma empresa agora, qual é o regime tributário que tu vai utilizar? Ah, não sei, professor, o simples só pode pedir lá no mês de janeiro. Não, cara pálida. Se você está abrindo a empresa agora, no decorrer do ano, é óbvio que o prazo para você não vai ser o mês de janeiro. Você está abrindo agora, tu não existia, como é que tu escolheu o Simples em janeiro? Então, você sempre vai ter, né, a prerrogativa de adotar qual regime. Agora, como que funciona essa adoção? No Simples Nacional, como a gente viu, você tem que ir fazer essa opção. Você acessa o site do Simples Nacional e clica opção pelo Simples Nacional. Clicou, aí você vai ver se vai ser a deferida ou não. No lucro presumido, como é que funciona? Ele funciona através de uma manifestação, só que essa manifestação é via o quê? É via do pagamento da primeira cota do imposto, né? Da primeira ou da única, né? Se você estiver abrindo, vai que você abre no mês de dezembro, então é a única cota. E o que isso significa? Bom, significa que lá, quando você for pagar, né, o seu DARF, você vai utilizar os códigos que sejam referentes ao lucro presumido. Se você usar os códigos referentes ao lucro real, você vai estar tributando pelo lucro real. Se você utilizar os códigos referentes ao lucro presumido, você vai estar tributando pelo lucro presumido. E isso, claro, você considerando ao primeiro período de apuração. Então, se você abrir a empresa em janeiro, nós estamos falando ao período referente ao primeiro trimestre. Se você está abrindo em dezembro, obviamente que o primeiro período de apuração já vai ser dezembro. Então, por favor, né? Percebam isso, ok? E aí, uma vez que você está, né, fez a opção pelo regime, aí você vai cair naquela situação, né? Que a alteração do regime, ela poderá ser feita de forma obrigatória ou por opção. Bom, a parte da opção, ela é somente na sua primeira cota, tá? No início do ano, ou seja, na verdade, no primeiro trimestre, início do ano, para efeitos de Simples Nacional, mas é porque você tem que decidir como é que você vai fazer. Então, você vai escolher qual regime. Você pode ir para qualquer lado. Supondo que você não seja obrigado a optar pelo lucro real, você pode escolher qualquer um dos três, desde que se enquadre, né? E aí você vai escolher isso e o que vai determinar? Como é que funciona? Na hora que você efetuar o primeiro pagamento. O primeiro pagamento eu paguei com os códigos de lucro presumido, então significa que você optou pelo lucro presumido. Primeiro pagamento eu efetuei com os códigos do lucro real, então significa que você optou pelo lucro real. Primeiro pagamento eu fiz, na verdade, foi a opção pelo Simples, então você é pelo Simples. Então, no final das contas, o que vai definir é o início. Lá no início, o que é que você escolheu para aquele ano? Independente se você abriu antes ou depois. O que acontece? Depois que você escolhe, ela é irretratável. Irretratável para quê? Para aquele ano, tá? Então, você vai ficar todo aquele ano calendário no regime. Seja ele no Simples Nacional, seja ele no lucro presumido, seja ele no lucro real.
Ah, professor, mas você disse que tinha como desenquadrar e tributar por outros. Sim, tem. Você pode sim ser desenquadrado. E aí é o pulo do gato, como a gente já explicou, inclusive, no Simples Nacional, você tem mecanismos, né, em que você é excluído do regime, na verdade, tá? Então, aí já não é por opção, na verdade é por força, que aí é a nossa segunda situação, ou seja, ela é uma obrigatoriedade. Ah, mas eu queria sair do Simples, né, no caso específico. Certo, você queria, mas você saiu, para você sair de forma imediata, somente incorrendo em uma das situações de obrigatoriedade. Então, no caso aqui do lucro presumido, o que é que nós temos? Ele vai ficar obrigado a tributar pelo lucro real quando acontecer uma das seguintes situações. Vamos lá. Motivo: atividades, tá? De bancos. Ou seja, aquelas atividades que a gente viu que elas não são permitidas no lucro presumido, assim como elas não são permitidas no Simples Nacional. Então, quando isso acontece, você vai ser desenquadrado. É uma alternativa. Então, eu era uma empresa comercial e de repente eu inseri aqui uma atividade de banco. Então você está desenquadrado, você não pode continuar, porque essas atividades elas têm que ser pelo lucro real. Ainda, pessoa jurídica que tiverem lucros ou rendimentos, né, ou ganhos de capital oriundos do exterior, também vai ser desenquadrado. Então percebam que o motivo ele vai ser todas aquelas opções que a gente apresentou para vocês agora há pouco, dizendo que não era permitido, né? Ou seja, se você incorrer em alguma dessas situações, você efetivamente não poderá continuar dentro daquele regime. E aí, o que a gente tem ao lado é exatamente a partir de quando surgem os efeitos. Então, para questões das atividades, a partir do próximo ano calendário. Para a questão, né, dos lucros e rendimentos, a partir do próximo mês, ao de ocorrência. Então, perceba que essa aqui já é imediata. A partir do próximo ano calendário também, tá? Quando essa daqui quiser gozar de algum incentivo, de algum benefício fiscal. Então, nessa nossa primeira tela, eu quero, né? Eu quero porque quero mudar meu regime, eu preciso mudar meu regime. Então, uma forma de você conseguir isso de forma imediata, sair do lucro presumido e ir para o lucro real, é exatamente o quê? É exatamente você ter aqui, ó, lucros e rendimentos de capital oriundo do exterior. Então, é uma possibilidade. Qual é uma outra forma? Fecha a empresa e abre uma nova, que aí você pode escolher qual a modalidade que você vai conseguir. Por quê? Porque todas as demais, pessoal, você só vai conseguir esse efeito no ano seguinte. Uma segunda possibilidade é que você também aguarde chegar o próximo ano calendário e aí você tributar por aquela situação. Porque, na verdade, pessoal, o regime tributário ele não é para ser mudado durante o ano. Existe a exceção da exceção da exceção para que acontece em que você consegue mudar esse regime no decorrer do ano. Mas percebam que isso é uma situação atípica, não é o normal. Tanto no Simples Nacional como aqui no lucro presumido. O que é o normal? Aconteceu um fato e esse fato ele não pode acontecer dentro do regime do lucro presumido. O que acontece? Não, você vai continuar até o final do ano nesse regime e no ano seguinte você já não pode mais continuar nele, você vai ter que ir para o lucro real. No Simples Nacional, a mesma coisa. Eu inseri aqui uma atividade, eu estourei o faturamento, eu não posso mais continuar. Não, você vai até o final do ano e no ano que vem você vai para o outro. Por quê? Pelo princípio de você, pelo princípio da uniformidade, de você continuar calculando, tributando aquele ano naquele regime, porque é um impacto muito grande. Você muda tudo quando você sai de um regime para o outro. Você muda toda a fórmula sistemática de cálculo, você muda inclusive, né, em se tratando de simples lucro presumido para o lucro real, você muda inclusive a forma da contabilidade. Porque simples e lucro presumido, eles são em cima do faturamento. O lucro real não. O lucro real é em cima da contabilidade, do lucro efetivamente encontrado. Então, por isso que, né, todos os mecanismos eles tentam evitar essa mudança de regime de tributação no decorrer do ano. Então, professor, mas algumas pessoas conseguem. Conseguem, mas não é né, o ideal. A gente utiliza de subterfúgios da lei, né, de brechas na lei, para que a gente consiga esse efeito de forma mais rápida. Como a gente citou aqui,
qual que seria uma forma mais rápida? É que se você conseguisse aqui, ó, exatamente, lucros ou rendimentos, né, ganhos de capital oriundos do exterior. Então, você teria que fazer alguma transação fora do país para você conseguir um negócio desse. Digamos que fosse um caso de muita urgência e que você tivesse que mudar de regime. Por que, professor, alguém faria isso? Vai ver, você fez um planejamento tributário em janeiro e percebeu, né, que a sua empresa ia pagar o triplo de impostos se continuasse no lucro presumido. Então, de repente, uma situação como essa, vale a pena você providenciar algum ganho, por menor que ele seja, você não precisa botar um ganho grande, bote um ganho pequeno. Você teve um pequeno ganho, tive um ganho de R$10, você vai ter que sair, se esse ganho for oriundo do exterior. Então, percebam que existem situações em que você consegue. Professor, isso é ilegal? Não, lógico que não, está na lei, você pode ter um ganho. O que eu estou dizendo é que é exatamente você explorar brechas, né? No sentido de conseguir uma melhor situação para você. Assim como a gente explicou isso, né? Situações no Simples Nacional em que você saía para poder mudar de regime, caso essa mudança fosse benéfica. Então, é nesse sentido, ok? Observação. Em se tratando, tá, de desenquadramento por rendimentos, ou seja, podemos apresentar como exemplo pessoa jurídica que possui uma filial no exterior ou participa do capital social de uma pessoa jurídica do exterior. Isso aqui, né, é o pulo do gato que nós estamos pontuando para vocês, né? Que aí você conseguiria ter esse desenquadramento de forma mais rápida, né? Digamos assim. Ai, rapaz. E aí aqui é o seguinte, o fato dela ter somente a filial e tudo mais, ela não vai obrigar a ter o lucro real. O que ela tem que ter é o ganho, tá? Então, o que acontece? Você tem que registrar um ganho. Então, assim, eu vou abrir uma filial, uma sucursal, vou ter algum ponto de apoio, vou abrir ali, né, fica ali em Foz do Iguaçu, vou ali na Ponte da Amizade, vou atravessar e vou botar uma empresa lá, que aí eu vou mudar de regime de tributação. O fato de somente ter a empresa não vai adiantar. O que você precisa registrar é isso aqui, ó, é um ganho, tá? Como a gente pontuou anteriormente. Então, o que você precisa realmente fazer é demonstrar que você teve um ganho e com isso você conseguiria sair do lucro presumido e ir para o lucro real. Uma outra situação, em relação ao faturamento, em que a gente pontua de 78 milhões. O contribuinte que ultrapassar esse limite dentro do ano calendário fica obrigado ao lucro real a partir do próximo ano. Diferentemente do Simples Nacional, o que acontece no Simples Nacional? Quando você ultrapassa em mais de 20%, os efeitos eles são imediatos. Quando você ultrapassa em menos de 20%, ele é somente no ano seguinte, tá? No lucro presumido, isso não existe. Independente de quanto você fature a mais de 78 milhões, você vai continuar no lucro presumido até o final do ano. E somente no ano seguinte você muda. Então, em resumo, para o lucro presumido, você só vai sair, só vai ser excluído se você obtiver, né? Só vai ser excluído com efeitos imediatos, né? Eu quero dizer no mês seguinte já. Somente se você obtiver ganhos fora, tá? E aí aqui a gente ainda traz uma observaçãozinha para vocês, que no caso de empresas que tenham iniciado o ano, por exemplo, uma empresa que trabalha, que existe de janeiro até dezembro, o limite dela, obviamente, será o quê? O limite dela é os 78 milhões. Entretanto, uma empresa que abriu em julho, né, e ela vai até dezembro, é óbvio que o limite dela não é o mesmo, né? É óbvio que o limite dela não é o mesmo da que tem janeiro a dezembro. O limite é diferente. Por quê? Porque você só tem a metade do período. Então, você só tem 6 meses. Se você só tem 6 meses, obviamente, o seu faturamento máximo é a metade. Esse é o raciocínio da questão de proporcionalidade. E aí você pode fazer isso pela média mensal. Ou seja, 6,8 milhões ao mês é a média para quem pode estar faturando pelo lucro presumido.
E aí você multiplica pela quantidade de meses que você tem, certo? Então, ó, o lucro presumido, ele é de apuração trimestral. Ah, professor, mas o Simples Nacional, a gente pagava ele mês a mês. Então, a gente vai ter boleto de janeiro, fevereiro, março, até dezembro. Sim, verdade. Mas nós não estamos mais no Simples Nacional. O lucro presumido, a sistemática é diferente. Ou seja, você vai ter apuração trimestral. Então, ou seja, você vai parar e apurar tudo em 31 de março. O que está contido aqui? Aqui vai ter janeiro, mais fevereiro, mais o mês de março. Em 30 de junho, aí você vai ter o quê? Abril, maio e junho. E assim sucessivamente. Percebam que o cálculo ele é trimestral. Então ele vai sempre ser de 3 em 3 meses, até chegar ao mês de dezembro. E o ano tem quantos trimestres? Essa é difícil, hein, minha gente? O ano tem quantos trimestres? 4. O ano tem 4 trimestres. Ou seja, você vai ter que fazer esses cálculos em 4 momentos distintos. E aí, claro, o somatório dele é que vai ter o imposto do ano inteiro. Mas o raciocínio é esse, ele é sempre por trimestre, que a gente faz esta apuração. E aí aqui, ó. No lucro presumido, não existe encerramento diferente do trimestral. Contudo, poderá ocorrer antecipações mensais, que aí, quando você faz essas antecipação mensal do lucro presumido, tá aqui, ó. Não há uma tributação mensal. Você vai estar trabalhando com média de estimativa, tá? Então, o que acontece? Aqueles que não querem pagar tudo junto, por quê? Porque você imagina, você somar os impostos de janeiro, mais fevereiro, mais o mês de março. Isso aqui é o primeiro trimestre. No lucro presumido, é assim que você paga. Você não paga nada em janeiro, não paga nada em fevereiro, não paga nada, e paga tudo em março. No dia 31 de março, você vai ter que apurar tudo. E alguns empresários, eles têm dificuldade, alguns empresários não, né? A maioria dos empresários tem dificuldade com fluxo de caixa. Por quê? Porque aqui no mês de janeiro vai sobrar muita grana, porque o cara não está pagando imposto. No mês de fevereiro também. E aí, quando chega no mês de março, ele tem aqui um imposto do tamanho do mundo para pagar. Por quê? Porque não é um imposto só de março, é um imposto de 3 meses. E aí a dificuldade, tá? Com essa dificuldade de você se planejar, porque o correto era o quê? Não é o cara chegar aqui e torrar a grana toda de janeiro e a grana toda de fevereiro. Não. O correto é o quê? O correto é você deixar um pedacinho do dinheiro de janeiro, um pedacinho do dinheiro de fevereiro e somado com um pedacinho do dinheiro de março, porque aí você tem o quê? Você vai ter caixa para pagar o seu imposto, que é trimestral. Só que a maioria dos empresários não tem, né? Essa, digamos assim, essa administração financeira. E aí eles não gostam de deixar acumular um valor muito alto para pagar no final do trimestre. Então eles acabam fazendo o quê? Eles acabam tentando fazer um valor aproximado. E aí é óbvio, você não vai ser fiscalizado, né? Você não precisa pagar o valor exato que está devendo naquele mês. Por quê? Porque a tributação não é por mês, ela é por trimestre. Então, vamos supor que no mês de janeiro o valor do imposto fosse R$1.000, tá? Ah, mas eu não sou obrigado a pagar agora. Eu só tenho que pagar no dia, né? Só tenho que apurar em março. E o valor total. Então, se eu estou pagando por livre e espontânea vontade, somente para ir amortizando, você pode pagar o valor que quiser. Você pode pagar um boleto de 100, você pode pagar um valor de 200, você pode pagar um valor de 900. Você que escolhe, fica ao seu critério. Por quê? Porque isso aqui, na verdade, nada mais é do que uma antecipação. Você ainda não está devendo, você ainda não tem que pagar. Então, você pode, né, fica a sua discricionariedade de estar efetuando estas antecipações. E aí você, obviamente, vai estar estimando o valor. Você não tem o valor correto, tá? E aí, como é que funciona a questão né, de definir o valor do lucro presumido? Bom, o lucro presumido, ele nada mais é do que o quê? Do que o resultado, tá?
que vai ser determinado mediante a aplicação de percentuais, que não somos nós que vamos definir, já está definido. Onde é que está definido? Ele está definido aqui, ó, nos nossos artigos de 33 e 34 da Instrução Normativa 1700 de 2017, tá? Ou seja, lá já tem dizendo qual que é o percentual. Então, se você faturou, né, como a gente diz, R$100, lá na tabela você vai consultar, de acordo com a atividade da sua empresa, qual que é o percentual de presunção. Exemplo, vamos supor que o percentual de presunção fosse 8%. Logo, ele está me dizendo que o lucro, né, desta empresa foi de quanto? Foi de R$8. Isso aqui é um imposto? Não, isso aqui é o lucro. Percebam que é lucro presumido. Em cima do lucro, a gente vai calcular o imposto, mas o primeiro passo é você identificar o lucro. E o lucro ele é presumido nesta modalidade. Então, para esta definição, né, para a definição do que é que você vai considerar também, né, aqui como faturamento, percebam que aqui na matemática nós fizemos o quê? Nós pegamos o faturamento do mês e aplicamos a alíquota que vai estar aqui nesta nossa tabela. Mas o que é considerado como faturamento para você jogar a alíquota? Bom, aí a gente considera o quê? Exatamente a apuração trimestral menos as devoluções e vendas canceladas e descontos incondicionais concedidos. Então, você vai pegar aqui, por exemplo, eu vendi R$100 no mês. Beleza. Tive cancelamentos dessas vendas? Tive. Tive quanto de cancelamento? Sei lá, tive R$10 de cancelamento. Eu concedi algum desconto? Não, não dei desconto para ninguém. Num tempo desgraçado, desse eu não vou dar desconto não, foi 0. Beleza. E devolução, alguém devolveu alguma mercadoria, não gostou do produto, algum motivo? Tive. Tive o quê? Tive devolução de R$10 também. Ou seja, qual que é o meu faturamento para fins de lucro presumido? Vai ser 100, né? Menos 10 de vendas canceladas, menos 0 de desconto, ou seja, não tem nada, e menos 10 de devolução. Logo, o meu faturamento vai ser, na verdade, de 100 menos 20. Ou seja, o meu faturamento para fins de apuração é de R$80. Em cima desses R$80, eu vou jogar a alíquota, que se fosse, no nosso exemplo de 8%, seria 8% sobre os R$80 de faturamento. E aí, os meus ajudantes de calculadora podem me dizer quanto é que é 8% de 80. Que aí, isso aqui sim vai ser o nosso lucro, né? Nosso lucro presumido. 6,4. Quanto? 6,4. Acertei? Isso aqui? Pronto. No nosso exemplo, bem simplesinhos, significa o quê? Qual que é o lucro presumido dessa nossa empresa que faturou R$100, teve R$10 de cancelamento, nada de desconto, R$10 de devolução e que a alíquota de presunção era 8%. Bom, nosso lucro presumido é de R$6,40. Então, nós vamos pagar imposto em cima deste aqui. Percebam que nós ainda nem chegamos na parte de calcular o imposto. Nós estamos primeiro definindo o lucro, ou seja, a nossa base de cálculo. Ok? Então, é esse o raciocínio. Então, avançando. Deixa eu limpar isso aqui. Bom, receita bruta de que trata o artigo papapá, compreende. O que é tanta receita bruta? Produto de venda de serviço, preço de prestação de serviço, resultado oferido nas operações de conta alheia e receita de atividade de objeto principal. Ou seja, no final das contas, minha gente, é da onde você está tirando seu dinheiro. Tudo que for receita operacional é o que nós vamos considerar como receita bruta. Claro, e aí descontando descontos, vendas canceladas e devoluções. Porque, né, quando você tira isso, você é obrigado, quando você concede, quando ocorre isso, significa que você não vendeu. Bom, agora vamos lá. Os percentuais de presunção do imposto de renda, ou seja, em cima daquele faturamento. Visualize aqueles nossos R$100. E aqui eu chamo a atenção para o quê? Para o imposto de renda. Poxa, gente, professor, como assim para o imposto de renda? Bom, você tem um percentual de presunção de lucro para o imposto de renda e você tem um percentual de presunção para a contribuição social, tá?
Então, por isso que a gente está colocando aqui. Então, vamos lá. Revenda de consumo de combustível, petróleo, álcool etílico, ou seja, posto de gasolina. Tá aqui, ó, percentual de presunção, 1,6. Então, se o cara lá no posto de gasolina vendeu R$100, considera-se que R$1,60 é o lucro deles. Venda de mercadorias e produtos, exceto revenda de combustível, 8%. Atividade rural, 8%. Industrialização, 8%. Prestação de serviço, né? De serviços hospitalares, diagnóstico, blá, 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 também 8%. Então, é isso, pessoal. Você vai ter que ver qual que é a atividade do estabelecimento e qual que é a alíquota correspondente, né? Qual que é o percentual correspondente de presunção, tá? Aí você continua. Prestação de serviço de carga, atividades imobiliárias, atividade de construção civil, serviço de transporte. Então, assim, professor, eu tenho que decorar a tabela? Claro que não. Uma questão você vai ter que, né, vai ter que ser informado para você, com exceção dos códigos, digamos assim, né, de questão de os códigos gerais. O que é geral? Bom, 8% para comércio, 32% para prestação de serviços, como a gente pode ver aqui, ó, prestação de serviços relativos a profissões, regulamento. Então, 32%. Agora, no cotidiano, no dia a dia, você vai ter que ter a consulta à tabela. Você vai ver qual é a atividade da empresa e vai analisar qual é o percentual de presunção que aquela atividade, que aquela empresa vai estar ocorrendo, tá? Então, esse aqui é o raciocínio. Simples, 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 mole, mole, mole. Você pega a atividade da empresa e analisa na tabela. Vem cá, essa atividade se enquadra em qual percentual? Esse aqui, ok. Como eu disse, em questões, matéria de questões, se não vier informado, eles vão sempre considerar a questão dos valores gerais, né? Ou seja, a questão geral. Então, a nível geral, né, em regra, comércio, ele está aqui, ó, 8%. Assim como industrialização. E prestação de serviço, em regra, prestação de serviço, ele vai estar onde? Ele vai estar aqui em 32%. Quando você vem aqui para 8, para 16, esses aqui já são os específicos ou porque já tem alguma situação, né, de benefício. Como, por exemplo, essa aqui, ó, pessoa jurídica exclusivamente prestadora de serviços em geral, tá? Que tenham receita bruta de até 120 mil, ela tem alíquotas reduzidas, tá vendo? Tá aqui, ó, 16%, dependendo da atividade. Por isso que eu digo, a exceção, você não vai ter como adivinhar nunca. Você vai sempre precisar consultar na tabela. O que a gente sempre vai conseguir, né, e o que pode ser cobrado em provas que vocês fizerem na vida, é a geral. Geral, prestação de serviço é 32%. Qualquer coisa diferente disso, a questão tem que lhe apresentar, porque ninguém vai decorar uma tabela, tá? E aí você percebe que algumas atividades, elas vão ter sempre esta prerrogativa, né? Esse incentivo de que quando tiver uma receita de até 120 mil, ela vai estar o quê? Ó? Ela vai estar sendo sempre com a metade da alíquota. Ah, professor, faturei mais de 120 mil. Aí você volta para a alíquota normal, de 32%. Tá? Esse é o raciocínio. E aí, claro que você vai depender de qual atividade seja a empresa. Bom, nessa brincadeira do lucro presumido, nós ainda temos, né, o que nós chamamos de parcela adicional do lucro presumido. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que toda vez que um lucro presumido de uma empresa, tá, ele exceder o valor resultante da multiplicação de 20 mil pelo número de meses respectivos, ele vai sujeitar a 10% de multa. Ou seja, de multa não, de adicional. O que é isso, professor? Pelo amor de Deus, não estou entendendo mais nada. Calma, na hora que a gente coloca um exemplo, vai ficar molezinha, tá? Vamos lá. A gente não falou que o lucro presumido ele é no trimestre? Se ele é no trimestre, e aqui ele está dizendo que é pelo número de meses, significa que, na verdade, o limite ele é de 60 mil no trimestre. Então, toda vez, tá? Toda vez que o lucro presumido, e isso para efeitos de quem? Do imposto de renda. Nós estamos falando de imposto de renda. Contribuição social não tem
Esse é adicional. Então, toda vez que o lucro presumido no trimestre ultrapassar os 60 mil, o que você vai fazer? Você vai ver o que ultrapassou. Então, vamos supor que tenha dado aqui, ó, 200 mil no trimestre. Você vai tirar os 60 mil, que era o limite, tá? Sobra quanto? Sobra 140. Em cima desses 140 mil, você vai ter que pagar o quê? Você vai ter que pagar um adicional de 10%. Professor, eu não estou entendendo nada. Calma, nós estamos na parte teórica. Quando chegar nos números ali, nos cálculos, vai ficar mais, né? Vai ficar mais palatável a digestão. Se acalme, segure. Por enquanto aqui é informação, muita informação. Vamos lá. Nós estávamos falando até aquele presente momento do imposto de renda. Agora, nós estamos falando da contribuição social. Então, percebam que na contribuição social, as alíquotas são diferentes. Então, venda de mercadoria, 12%. Atividade rural, 12%. Industrialização, 12%. E prestação de serviço hospitalar também, 12%. Tá? Caso caso a prestadora de serviço não seja organizada sob forma de sociedade empresária ou não atenda às normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, o percentual será de 32%. Então, professor, como é que eu vou saber disso? Bom, se você for o contador da empresa, você vai ter que conversar com a empresa e ver se ela se enquadra ou não, para saber qual que é o percentual correto. E ainda, né? Nós temos aqui Tá mudo. Oi. Sem áudio. Oi, melhorou. Tudo aqui que for construção, né? Que mexe com esse negócio aqui de hospital, mão de obra, ele vai ter uma alíquota maior, porque, né? Sabe como é que é? Ganha mais dinheiro nesses movimentos. Mas a ideia é sempre essa, é o mesmo raciocínio, tá? Do imposto de renda. Então você vai o quê? Você vai verificar qual que é a atividade da empresa e vai o quê? Vai consultar a tabela. Então você tem duas tabelas. Você tem a tabela do imposto de renda e você tem a tabela da contribuição social sobre o lucro líquido, tá? Então você tem que consultar as duas e ver qual que é o percentual de presunção do lucro. Professor, por que não é o mesmo? Porque são tributos diferentes e eles têm considerações diferentes, tá? Agora vamos lá, na base de cálculo, no final das contas. No lucro presumido, a base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social será definida pela soma dos valores resultantes da aplicação dos percentuais de presunção. Ou seja, né? Então, vamos lá, R$100 de faturamento, já retirado, né, os cancelamentos, deduções, devoluções, como a gente falou. Então, o que você vai fazer? Você vai ter que calcular a base de cálculo do imposto de renda e a base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido. Como é que você faz isso? Você faz utilizando os percentuais de presunção. Então, a gente viu ali agora, por exemplo, né, 8% para o comércio, para imposto de renda, 12% para contribuição social. Valeu-me, professor, e é diferente? Sim, é diferente. Então, você vai jogar 8% em cima de R$100 para o imposto de renda e 12% sobre R$100 para a contribuição social. Vai seguir o fluxo e fazer o cálculo conforme a tabela manda. Não tem que ficar, meu Deus, são iguais. Não, são impostos, são tributos diferentes, não são nem impostos, na verdade, né? Contribuição social é uma contribuição, não é um imposto. Mas são tributos diferentes, tem legislações diferentes, tem toda a sistemática diferente. Então, não queira que os dois sejam iguais, tá bom? E avançando, nos termos, né, do artigo 39, serão acrescidas as bases de cálculo do imposto de renda, tá? E o adicional, se houver, e da contribuição no mês que forem oferidos, ganhos de capital e demais receitas resultantes positivos decorrentes de receitas não compreendidas. Em resumo, naquela questão lá do faturamento, quando a gente disse o que é que englobava, nós falamos das receitas operacionais. Mas nós temos que lembrar que a empresa também pode ter o quê? Outras receitas, né? As famosas receitas não operacionais. Professor, eu não sei nem o que é operacional, imagine a não operacional. Espera aí. Vamos simplificar esse negócio. Vamos imaginar aqui, né? Uma empresa que vende cerveja, tá? Aqui,
cervejaria. A cervejaria, na verdade, não vende cerveja, ela fabrica, né? Então, uma empresa, uma distribuidora de bebidas, cerveja. O que é a receita operacional de uma empresa, né? De uma distribuidora de bebidas? É vender bebida. Toda vez aqui que ela vende aqui né? Vende aqui uma Heinekenzinha, vende aqui uma Boêmia, qualquer Aí cervejinha, né? Olha aí, segura. Vendeu, isso aqui é o que nós chamamos de receita operacional. Por quê? Porque isso aqui é a atividade dela. Então, a atividade de uma distribuidora de bebidas é vender bebidas, tá? Então tá aqui, ó, distribuidora de bebida vendendo cerveja é receita operacional. Agora vamos imaginar que essa distribuidora de bebidas, ela quer vender, sei lá, ela quer trocar o freezer dela, porque o freezer dela já está antigo, ou então ela precisa de um freezer maior e tal, vai vender aquele lá pequeno. Então, ela vai onde? Ela vai pegar um bem imobilizado. O que é esse bem imobilizado? Uma máquina, né? Uma máquina barra equipamento, que é um freezer. Ela está vendendo. Quando ela vende um bem imobilizado, essa receita é uma receita operacional? Não. Essa receita é uma receita não operacional. Por quê? Uai, porque a atividade da empresa não é vender freezer. A atividade da empresa é vender bebida. Se a atividade da empresa é vender bebida e ela está vendendo um freezer, então esse dinheiro ele não é um dinheiro operacional, mas sim um dinheiro não operacional, tá? Então, para ficar um negócio, né, um exemplo simples, mas que dá para pegar o sentido. Então, receitas operacionais é aquilo que é oriundo da atividade principal. Aquilo que não for, ela vai ser, tá? Vai ser considerado como outras receitas. Aí aqui, ó, ele dá até alguns outros exemplos. Então, ó, ganhos de capital oferidos na alienação de participações societárias permanentes em sociedades coligadas e controladas. Nós estamos falando o quê? De investimento. Ah, mas uma empresa, quando faz investimento, é uma receita não operacional? É claro, minha gente. É claro. A não ser que você seja uma empresa de investimento. Se você for uma empresa de investimento, aí, claro, que essa é a sua atividade fim. Mas se nós somos uma distribuidora de bebidas, eu posso sim investir na Bolsa de Valores, eu posso investir em aplicações, tá? De banco, eu posso investir em obras de arte, mas tudo que eu ganhar com esses investimentos não é uma receita operacional. Por quê? Porque eu sou uma distribuidora de bebida. Ah, mas você está tendo dinheiro de outra fonte. Sim, estou tendo dinheiro de outra fonte. Por isso que eu estou registrando como receita. Mas não é operacional, porque aquilo ali não é a minha atividade operacional. Assim como o quê? Ó? Locação de imóvel. Você tem um imóvel, você aluga. Ah, mas eu sou distribuidora de bebida. Sim, distribuidora de bebida vende bebida. Se eu não estou vendendo bebida, qualquer outra forma de ganhar dinheiro não é uma receita operacional, e sim uma receita não operacional. Esse é o raciocínio. Ganho de capital oferido na devolução de capital de bens de direito, diferença entre valor de dinheiro, de valor de bens de direitos recebidos de instituição isenta. Então, assim, ó, você tem diversas formas de estar conseguindo receitas não operacionais. O que tem que ficar claro é o conceito, tá? Esse princípio. Tudo que eu receber daquilo que é minha atividade fim, receita operacional. Então, ela vai ficar onde? Vai ficar aqui, ó, nesse nosso primeiro quadrante. O que é receita operacional? Dinheiro da minha atividade fim. O que são aqui as nossas deduções da receita? Que são permitidos, tá? Aí nós tivemos o que lá? Devoluções, né? Claro, se meu produto foi devolvido, eu não vou ganhar esse dinheiro. Nós tivemos cancelamentos. Claro, se você cancelou aquela venda, a venda não existiu. E nós temos os descontos incondicionais. Professor, o que diabo é um desconto incondicional? Um desconto incondicional é quando você o concede sem nenhum tipo de contraprestação. Ou seja, você deu um desconto. O desconto foi concedido. E o que é um desconto condicional? Um desconto condicional é, por exemplo, se você comprar R$1.000, você vai ganhar um desconto de 10%. E se eu comprar 900, é o preço normal. Então, perceba que é um desconto condicionado a alguma coisa. Então, descontos incondicionais quer dizer o quê? Eu dei o desconto independente, né, de nenhuma outra contraprestação do cliente. Então, este é o raciocínio aqui de descontos incondicionais. Então, deduções das receitas permitidas em leis são essas. Então, quando você tira as deduções da sua receita operacional, você vai chegar na sua receita líquida, tá?
E aí aqui, em cima da receita líquida, nós vamos jogar o quê? Nós vamos jogar o percentual de presunção. Lembrem, por favor, você tem percentuais diferentes para imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido. Então, você tem duas tabelas, você tem que fazer dois cálculos. Um para o imposto de renda, outro sobre a contribuição social. E os dois vão em cima da receita líquida, tá? Jogou em cima, aí nós vamos chegar ao que nós chamamos de lucro presumido. Lembrando que este lucro presumido vai ter duas bases de cálculos, porque nós vamos calcular dois tributos. Então, você tem uma base de cálculo para o imposto de renda e uma base de cálculo para... Ah, professor, são diferentes? São, por favor, são diferentes. Eles são tributos diferentes, tem situações diferentes. Então, é tudo diferente. Vai calcular os dois, deixa de preguiça. Simples, é só o simples que calcula tudo de uma vez só. O resto tudo, meu amigo, é separado. E aí, pessoal, depois que a gente tem aqui, né, o lucro presumido, aí sim a gente vai inserir as nossas receitas não operacionais. Que receitas são essas? São as que eu acabei de falar. É quando você vende um ativo imobilizado, é quando você tem um ganho de capital, é quando você ganha, né, tem algum ganho de reversão. Em resumo, qualquer coisa que esteja lhe dando mais dinheiro, mas que não seja proveniente da sua atividade operacional, vai ser receita não operacional. Então, esse é o raciocínio. E aí, quando você somar o seu lucro presumido com suas receitas operacionais, você encontra o quê? Você encontra a sua base de cálculo para os seus tributos. Que tributos? Esses dois aqui, ó. Que nós ainda nem vimos como é para calcular. Nós, até esse exato momento, tudo que nós falamos é simplesmente para chegar aqui, nesta base de cálculo. Este é o raciocínio, esse aqui é o beabá, né? É o procedimentozinho que todo mundo tem que estar seguindo para conseguir avançar. Então, avançando nesse sentido, opa, deixa eu limpar nossa tela.